Olá, gente. Então, vamos finalizar, né? Eu acho que hoje, nessa aula, dá para finalizar tranquilo o assunto de sistema respiratório. Então, a gente já viu a sequência geral, a estrutura geral do sistema respiratório, as fossas nasais, a faringe, o esôfago, está vendo o que é que dá? Essa, conversar mais? A faringe, laringe, traqueia, brônquios e os bronquíolos que estão lá constituindo a estrutura do pulmão ou dos pulmões e os alvéolos pulmonares. A sequência do ar, vocês lembram quais são não sei se a galera vai lembrar aí, as modificações que o ar vai sofrendo durante essa passagem. Então, o ar tem que ser filtrado. Por quê? Para não pegar infecção, tá, gente? No trato respiratório. Para evitar infecções. Então, tanto poeira quanto micro-organismo tende a ser filtrado, mas não consegue filtrar tudo, não tem como. Então, muito daquilo que está no ar, que está disperso no ar, ele vai passar. E aí tem que ter algumas barreiras para evitar isso. Então, primeira barreira, então, os pelos do nariz, o muco produzido pelo nariz, as células ciliadas da traqueia, o muco da traqueia. Chegou no pulmão, aí o sistema de defesa inespecífico e específico tem que agir, certo? A partir daí. Qual é a outra modificação que o ar tem que sofrer? Ele tem que ser aquecido. Qual é a vantagem de ser aquecido? Facilita o processo de difusão, que é a troca de gases, difusão, substâncias, passagem de substâncias da solução mais concentrada para menos concentrada, e na tentativa de igualar esses valores. Tá? Isso aí é o que a gente chama de difusão. Qual é a outra modificação que o ar tem que sofrer? Ele tem que ser umidificado. Então, quando o ar é umedecido, toda a superfície respiratória, tá, gente? Não é só a nossa. Toda a superfície respiratória tem que ter água em contato. Então, quem tem brânquias, como os peixes e alguns outros organismos aquáticos, beleza, já está no meio da água, então o oxigênio tem que estar dissolvido na água. A gente tem respiração aérea. Então, não vai empurrar água no mar, chega o pulmão de água, o professor disse que tem que ter água. Não, tem que ter água, mas não em grande quantidade. A umidade da superfície interna do pulmão facilita a troca. Então, quando o ar vai descendo, ele vai se tornando úmido. É tanto que quando ele volta, você expira, tá? Coloca na superfície fria, no vidro, no vaso qualquer, assim, que tende a ser mais frio do que o próprio ar, vai condensar. O vapor de água vai condensar. Não tem como. Certo? Por quê? Porque você umedece o ar quando ele está descendo. Para facilitar a difusão. Tudo isso para facilitar a difusão. A filtração para evitar infecções, aquecimento e umedecer para que você consiga, ou que o órgão consiga fazer a filtração. Então, eu mostrei para vocês a imagem do sistema respiratório, certo? Mostrei para vocês essa imagem do sistema respiratório, para que, nesse sistema respiratório, a gente consiga entender qual é a sequência e a localização. Como sempre, qualquer tipo de sistema que eu passar para vocês, a localização de cada órgão é importante. Tá? Você tem que saber onde é que está cada componente do sistema. Então, é o ponto para a imagem, você tem que dizer o que é. Tá? Isso daí é de praxe, é a parte de imagens, né? A leitura de figuras, a leitura de imagens, que é um dos pontos que, futuramente, quando vocês forem fazer, o Enem vai cobrar. Interpretação de texto, interpretação de figura, interpretação gráfica, vários tipos de leitura que a gente tem que saber fazer. Então, uma delas é a identificação de estruturas da anatomia do corpo humano e de outros sistemas quando vocês estiverem em assuntos além desses. Bom, o que é que a gente tem que entender também? A nomenclatura e a estrutura que envolve o sistema. Onde é que estão os pulmões? Onde é que está a laringe? Onde é que está a traqueia? Quais são os componentes da laringe? O componente importante da laringe? Aí eu falei para vocês das pregas vocais, das cordas vocais, né? Quando é que ela produz o som? Identifiquei para você que os pulmões estão envolvidos na caixa torácica. Embaixo dele, o diafragma, ao redor dele, as costelas, a coluna e o externo. Certo? Externo, coluna e as costelas. Fazendo a proteção da estrutura. Não só a proteção, mas fazendo, provocando os movimentos da respiração. O movimento da respiração que a gente vai trabalhar com movimento de inspiração, que é quando o ar entra, e expiração, que é quando o ar sai. Quem é que controla isso? A gente precisa também entender que a respiração não você tem que lembrar que tem que respirar. Eu não estou conseguindo respirar porque eu não estou conseguindo lembrar. Não, é automático. Muitas vezes você tem uma sensação de nervosismo, ansiedade, e isso
acelera os movimentos respiratórios, que é a sensação do medo e tal. Aí tem uma interação com o sistema nervoso autônomo simpático, que a gente também vai trabalhar para essa avaliação, que vai estimular e acelerar esses movimentos, mas eles são automáticos, certo? Eu posso forçar uma inspiração, ou forçar uma inspiração. Então, eu posso fazer isso, porque eu tenho controle muscular, são músculos esqueléticos. Se são músculos esqueléticos, eu tenho controle. Mas eu não posso ter controle absoluto, total e o tempo inteiro, porque eu posso esquecer. Então, tem que ter um automatismo para isso. Então, existe uma região do sistema nervoso que comanda especificamente sem que a gente tenha controle. A gente tem um controle secundário, mas o controle primário, ele é automático. Então, a gente vai ter que entender isso. Certo? Como é esse fenômeno de troca lá nos pulmões? Como é essa difusão? É o que a gente vai tentar comentar na aula de hoje e finalizar com os problemas possíveis, tá, do sistema respiratório. Então, qualquer sistema que a gente estudar, estuda a estrutura, estuda o funcionamento e os problemas. Certo? Se tem os problemas, eu quero saber como é que resolve ou como é que evita. Certo? Então, esses são alguns pontos importantes que a gente vai abordar a partir de agora. Certo? Então, está aqui a imagem que a gente comentou na aula passada, né, na videoaula anterior. Foi essa figura, exatamente essa figura que eu abordei com vocês, a figura do trato respiratório, mostrando para vocês as fossas nasais, a faringe, que é aquele canal de comunicação que é epiglote, que fecha a abertura do trato respiratório, tá? E o alimento vai passando só pelo esôfago. Porque quando você inspira, tá, junto com o alimento pega o caminho da pressão maior. Então, a pressão maior vai ser essa, empurrando para o trato respiratório. Só que a gente não tem a condição de passar nada grande aqui. É um ato reflexo, a gente tossir para jogar, para expulsar. Então, a tosse, ela é uma defesa do sistema respiratório. Quando você tem uma infecção que provoca uma produção de muco maior, fica aquela vontade de tossir. Aquela vontade de tossir, tem que tossir. Certo? É porque às vezes você tosse tanto, força tanto, que pressiona o estômago e dá a sensação de ânsia de vômito. Às vezes você está tossindo muito e vomita. Tá? O vômito não é nenhum distúrbio que você tenha no trato digestório, no trato respiratório. O vômito foi estimulado por pressão excessiva na musculatura do estômago. E aí você fica com aquela vontade. Mas o trato respiratório não é para passar nada grande. Poeira, a gente já tem dificuldade, imagine algo maior. Então, a glote, ela tem que fechar, a epiglote tem que cobrir a glote, né, que é a abertura, para que o alimento vá só para o esôfago. Quando isso aí passa direto, se o alimento for pequenininho, você vai tossir e vai jogar para fora. Né? Vai dar aquela sensação de desespero, aquela coisa toda, mas você vai conseguir. Se ele for muito grande e obstruir, aí você tem que fazer aquele movimento, não é tão difícil de fazer, aperta na parte de baixo, em cima do estômago, porque você está apertando ali, comprimindo o diafragma de baixo para cima. Certo? Ou seja, você está apertando os pulmões de baixo para cima, como se fosse uma bombinha de encher bola, de encher pneu de bicicleta. Você aperta e o ar joga tudo que está para fora. Beleza? Então, esse aí é um mecanismo. Mostrei para vocês não só ao sistema, mas as pregas ou as cordas vocais, cordas ou pregas vocais. São membranas que se tocam e quando você está respirando, como nessa imagem, ela abre, mas no momento que você vai falar, como eu estou fazendo aqui, tá? Ela está tocando uma na outra e o ar vai vibrando. Que eu expliquei para vocês como é semelhante a uma pessoa que vai trocar um trompete. Para tocar um trompete, a pessoa tem que tocar um lábio no outro, soprar, vai soprar, para que os lábios toquem e vibrem e produzam som. Esse som canalizado pela tubulação, e você controlando a saída dele, vai fazer a produção do som característico daquele instrumento musical. Mas é algo parecido. Então, o que é que define o timbre de voz? A espessura dessa prega vocal, o comprimento dessa corda vocal, a distância. Então, cordas, pregas vocais mais longas, canal mais longo, dá um som mais grave, mais curto, dá um som mais agudo, que é a diferença entre, por exemplo, o tom e o timbre de voz de homem e de mulher. Tá? A canalização do tronco também interfere
mas principalmente a estrutura da prega vogal é o que vai definir. Beleza? Aquelas vozes perfeitas é um controle muscular muito mais específico e determinado. Bom, aí esses movimentos da respiração, ele depende da musculatura. Tá? Então, quais são os músculos importantes para isso? Os músculos importantes para isso são dois grupos. Um grupo que a gente chama de intercostais e um músculo que a gente chama de diafragma. Esse diafragma, ele cobre e divide o abdômen do tórax. Abdômen, onde tem o intestino, onde tem o fígado, onde tem o pâncreas, certo? Onde tem os rins, essa parte de baixo da barriga. Acima disso, caixa torácica. Então, tórax e abdômen. Ele divide. E por aqui passam as artérias, a artéria aórtica vai descer por esse tubo, passa o esôfago, atravessa ele, vai para o estômago do intestino. Então, é um divisor, né, das duas estruturas. Aí vocês observem que nessa imagem tem setinhas apontando para cima e setinhas apontando para baixo. Por quê? Porque existem dois grupos de músculos intercostais. Eles são montados assim, tá, gente? Ó, um para fazer contração nesse sentido e outro para fazer contração nesse sentido, tá? Que seria para cá. Então, um para cá, outro para cá. Qual é a atividade que eles vão fazer? Um vai puxar as costelas para baixo e aperta o pulmão, e o outro vai puxar as costelas para cima, dilata essa camada. Então, o ar, na verdade, a gente puxa o ar. Para puxar o ar, você teria que dar um nó e amarrar um corda e você puxa. Então, a gente não puxa o ar. A gente pode falar, isso aí pode falar tranquilamente. Mas, se a gente for falar de forma precisa, o ar ele não é puxado para os pulmões. Ele é empurrado para os pulmões. Existe uma coisa que vocês já estudaram lá na matéria de sexto ano, chamada de pressão atmosférica. Certo? É a pressão exercida pelo ar. Nosso corpo está sob essa pressão. Tá? Está ativando. Ela está atuando no ouvido. Muitas vezes você chega num local, eu viajando muitas vezes acontece isso. Vai num lugar mais baixo, aí eu sinto incômodo no ouvido. Por quê? Porque tem mudança de pressão. Certo? Você está numa região mais alta, essa região mais alta com menos ar, uma região mais baixa com mais ar. Automaticamente, a camada de ar maior, a pressão vai ser maior e você sente um incômodo. Esse incômodo é equilibrado você bocejando ou engolindo, por exemplo, saliva para poder equilibrar o tímpano e ele parar de incomodar você. Mas no caso dos pulmões, o ar ele está pressionado. Então, por exemplo, quando você está bebendo um refrigerante no canudo, tá? Com um canudinho, você botou água no refrigerante no copo, botou o suco no copo, sei lá, água, se você quiser, colocou o canudinho e para aquela água subir, o que é que você tem que fazer? Puxar o ar. Aí você puxa o ar, nesse caso, você puxou o ar, tá? Vai sugar, ele vai vir. Só que, na verdade, você está retirando o ar que estava naquele local, diminuindo a pressão que tinha da pressão atmosférica. Por que ela fica equilibrada? Porque a pressão atmosférica desse lado, do canudo, é igual à pressão atmosférica que está fora do canudo no copo. Certo? É a mesma pressão. Quando você retira ar, você retirou ar, retirou massa, retirou pressão. Tirando a pressão de dentro do copo, a pressão atmosférica é tão grande que ela vai empurrando o líquido para dentro do canudo. E aí é o que a gente disse, que a pressão atmosférica empurra o líquido para dentro do canudo. Você retira o ar do canudo e a pressão atmosférica empurra o líquido para dentro dele. É a pressão de fora que é maior. É a mesma coisa aqui. Lembra que eu falei para vocês que pode comparar com uma bomba, uma bombinha de encher bola? Quando você faz o movimento que puxa o êmbolo, o ar vai entrar. Quando você empurra o êmbolo, aumenta a pressão e o ar vai ser colocado para fora. Então, ele só entra porque a pressão de dentro é menor e ele só sai quando você aperta e a pressão de fora é menor. A pressão sobre o pulmão é maior. Então, nesse caso aqui, ó, o ar, para ser inalado, tem que ter um conjunto de movimentos. O mais importante é o diafragma, certo, gente? Quando a gente nasce, a nossa respiração é puramente diafragmática, porque ela é que recebe os estímulos
automáticos, é no diafragma. A gente aprende depois a movimentar os músculos das costelas, os intercostais. E aí, a gente acaba movimentando menos o diafragma. Então, quando você está com qualquer tipo de coisa que alguém diz assim, relaxa, tá, respire fundo. Vai respirar fundo, o movimento tem que ser abdominal. A barriga tem que crescer e voltar. Crescer, você vê um bebezinho lá, ele respirando, a barriga sobe e desce o tempo inteiro. Você olha para uma pessoa adulta, a respiração é mais no tórax, certo? Que a gente usa mais, usa o diafragma, mas muito mais a respiração torácica, ou intercostal. Então, fez a contração, contraiu, dilatou, aumentou a caixa torácica. No que você faz isso, e o diafragma baixa, o diafragma baixando, você puxa o pulmão e abre. Então, você abre o diâmetro do pulmão. O que é que você está fazendo? Você está retirando pressão sobre o pulmão. Diminui a pressão interna, a pressão externa é maior e empurra o ar para dentro. O nome disso, inspiração. Você relaxa a musculatura, relaxou a musculatura, o que acontece? Aperta o pulmão. Por quê? Relaxando a musculatura, gente. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Certo? O mousezinho está apontando. É o músculo relaxando, empurra, e o ar vai ser jogado para fora. Certo? Porque a pressão do pulmão é maior do que a pressão atmosférica que o ar vai ser empurrado. Então, na inspiração, o ar é empurrado para dentro, e na expiração, o ar é empurrado para fora. Certo? Por quê? Porque você dilata o pulmão, diminui a pressão interna, o ar entra. Aperta o pulmão no relaxamento aperta o pulmão, o ar, a pressão fica maior e o ar é empurrado para fora. No primeiro caso, a pressão do pulmão é menor do que a da atmosférica, o ar entra. No segundo caso, a pressão sobre o pulmão é maior do que a pressão atmosférica e o ar é expirado. Então, esses dois movimentos que a gente tem é um movimento de inspiração e de expiração. Resumidamente, então, na inspiração, contração dos músculos da respiração, quais são eles? Intercostais do diafragma, aumento do volume da caixa torácica, diminui a pressão interna dos pulmões e o ar é empurrado para dentro. Na expiração, o relaxamento dos músculos da respiração, a diminuição do volume da caixa torácica, aumentando a pressão sobre os pulmões e o ar é empurrado para fora. Tá, gente? Foi o que eu comentei para vocês, está anotado aí nesse slide. Bom, quem é que define isso? Quem é que controla esse movimento? Esse controle da respiração é automático e isso é feito por uma região do cérebro, do encéfalo, tá? A gente quer dizer cérebro do encéfalo. O encéfalo tem cerebelo, cérebro, ponte e bulbo. Esse bulbo, ele é responsável por basicamente o automatismo geral do corpo. É o bulbo raquidiano. Então, como é que ele é estimulado? Ele é estimulado porque quando a gente está inspirando e expirando, automaticamente a respiração celular produz, absorve e consome o oxigênio que a gente inala e joga para fora da célula que a gente produz, que é o gás carbônico na respiração celular. E esse gás carbônico, antes de vir para o pulmão, ele tem que ir para o sangue. Certo? Então, a gente não respira, a vontade de respirar, que a gente sente automática, não é porque nosso corpo está precisando de oxigênio, mas é porque nosso corpo está produzindo gás carbônico. Quando uma pessoa está com dificuldade de respirar, os caras colocam lá, gente, gás carbônico para ele. Não coloca oxigênio. Ele está com dificuldade. Ele não está sem oxigenação, ele está com dificuldade de respirar. Então, aumenta a concentração de gás carbônico. Porque estimula mais ainda o bulbo. O bulbo é estimulado pelo aumento de concentração de gás carbônico no sangue. Então, quando você para ou está respirando, para de respirar um instantinho. Tá? Parei de respirar. Segurei a respiração. Meu corpo está produzindo gás carbônico. Por quê? Porque eu estou consumindo oxigênio e liberando gás carbônico. Está indo para onde? Para o sangue. Esse aumento da concentração do sangue vai fazer com que o sangue fique ácido, que é chamado ácido carbônico, e isso vai, aqui está a reaçãozinha, tá, CO2 mais H2O produzindo sem balanceamento, que é isso o ano que vem. H2CO3, isso é o ácido carbônico, que está no sangue, e essa acidez sanguínea, ela vai automaticamente e exponencialmente, ou seja, cada vez mais, aumentando o estímulo sobre esse movimento da respiração, que é provocado pelo bulbo, que é estimulado pelo bulbo. Então, você vai respirando, produzindo gás carbônico. Gás carbônico no sangue, torna o sangue ácido. Sangue ácido estimula o bulbo. E o bulbo vai provocar ou estimular ainda mais
os movimentos de respiração intensificar. Então, por isso que a gente disse que uma pessoa parou de respirar por conta própria, ela não vai conseguir, porque o estímulo é tão forte que ela vai voltar a respirar, tá, gente? Então, uma questãozinha aí que fica, o que é que nos força a respirar? Tem muita gente que responde, porque a gente precisa de oxigênio. Não. Por que a gente precisa respirar é porque precisa de oxigênio. Mas o que nos força a respirar é o aumento na concentração de gás carbônico no sangue. Certo? É a presença do excesso de gás carbônico no sangue que vai estimular. Aí, quando ele está em excesso, ele tem que ir para um lugar de troca. Então, qual é esse local de troca? Os pulmões. E lá nos pulmões vai acontecer o que a gente chama de hematose. O que seria essa hematose? Troca de gases no pulmão. Lembre que eu disse para vocês que a difusão é a saída da substância do lugar mais concentrado para o menos. Então, quando você inspirou, o ar ele vem com 21% de oxigênio e apenas 0,4% de gás carbônico. Certo? Um pouquinho. Bom, então a concentração de oxigênio do alvéolo, que é essa estrutura aqui, ela é muito maior do que a concentração de oxigênio no sangue. Então, se tem mais oxigênio no alvéolo e menos no sangue, o oxigênio passa para o sangue. Mas a concentração do sangue, de gás carbônico, é maior do que no alvéolo. Então, o que é que vai acontecer? A quantidade de gás carbônico do sangue, que é maior, passa para o lugar onde ele tem menos, que é o alvéolo. E o nome desse vasozinho sanguíneo aqui, onde está acontecendo a troca? Capilar. Certo? Então, o alvéolo é o local de troca, mas é entre ele e um capilar sanguíneo. Um capilar que vem com sangue venoso, mas no momento que passa por aqui, como é que ele sai? Sangue arterial, certo? Ele já sai trocado, ele já sai sem nenhuma, com uma alta concentração de oxigênio, vai para a célula e aí reinicia o processo de troca, certo? Então, a hematose é isso. O oxigênio sai do lugar mais concentrado, que é o alvéolo, para o menos concentrado, que é o sangue, vai logo para as hemácias. Passou daqui, o gás carbônico que está em alta concentração no sangue, ele passa para o alvéolo e aí acontece o equilíbrio das situações e o gás carbônico vai ser jogado para fora. Certo? Então, a hematose, na verdade, é a difusão dos gases nos alvéolos pulmonares, entre o alvéolo e os capilares. Gás carbônico sendo jogado para fora, porque está em maior concentração no sangue, e o oxigênio sendo colocado para dentro, porque ele tem maior concentração no ar atmosférico, que é o alvéolo pulmonar. Ok? Aí tem alguns problemas do sistema respiratório, e eu vou anotando aqui alguns deles. Alguns deles são problemas infecciosos, como, por exemplo, doenças bacterianas, a pneumonia que pode ser viral, certo, gente? A pneumonia que pode ser viral, mas que a viral é mais difícil de contornar. Por quê? Porque a bacteriana você bota um antibiótico e melhora. E a viral não tem remédio para vírus. Não tem remédio que mate vírus. Por mais que o pessoal invente aí, não existe remédio para matar vírus. Um remédio para matar vírus, primeiro ele mata a pessoa, aí não adianta. Certo? Porque a concentração tem que ser altíssima para matar a estrutura celular. Pô, matou a estrutura celular, matou a pessoa. Certo? Não vai matar o vírus. Tem a tuberculose, que eu coloquei tuberculose pulmonar, porque tuberculose pode acontecer em qualquer parte do corpo. É uma doença bacteriana com ação do corpo. A sinusite, que essa sinusite não é do sistema respiratório, mas ela canaliza para o sistema respiratório. É nos seios da face, tá, gente? É a infecção bacteriana. Bom, gente, então, eu vou fazer a análise desse finalzinho aqui do informativo que eu estava passando para vocês, só para a gente definir os problemas de saúde, tá, gente? Então, todos eles são problemas relacionados com o trato respiratório, certo? Pronto, tá aqui, doença bacteriana, sinusite não é respiratório, tem as virais, resfriado, gripe, a Covid, né? Coronavírus, que está por aí, os distúrbios alérgicos, rinite alérgica, asma brônquica, cigarro. O cigarro é um fator de problema, provocando, por exemplo, um enfisema, o câncer de pulmão e acúmulo de poeira e fibrose muscular. Aí o que é que eu vou fazer? Esse daí vai ser uma atividade que eu vou deixar para a turma,
para que depois vocês enviem para mim. Então, a gente fecha essa aula de hoje por aqui, tá? Já tem um tempo suficiente para cansar vocês. Então, na próxima aula a gente já inicia um outro conteúdo, certo, gente? Será uma outra informação a respeito Professor, qual vai ser a atividade? Beleza? Gente, valeu, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau.